Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a este auditório. Vamos conversar um pouco e ouvir um pouco o que os expositores aqui dessa noite têm a dizer, as primeiras impressões aí da encíclica verde do Papa Francisco, né? A Laudato Si, que é essa encíclica ecológica que foi apresentada oficialmente ontem. Eu agradeço em primeiro lugar pelo convite aqui por poder mediar essa mesa. Meu nome é Edson Veiga, eu sou repórter do jornal O Estado de São Paulo e já há alguns anos, entre outros temas, cubro um pouco da questão da igreja, enfim, os passos do Papa e essas discussões. Aproveito também para deixar um agradecimento aí a Paulinas Livraria e à Associação Nova Evangelização, que ajudaram na organização deste evento. Queremos também deixar registrada a presença de Dom Carlos Lema Garcia, do Vicariato da Educação e da Universidade, que também colabora com a organização desse evento, e a presença também do professor Domingos Zamanha, diretor da Faculdade de Teologia São Bento. Eles estão compondo parcialmente essa mesa o teólogo Francisco Catão, o biólogo e sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, e deve chegar em seguida, está um pouco atrasado, esperamos que chegue em breve, o diplomata e diretor da FAAP, Rubens Recupero. Combinamos uma dinâmica de que cada um deles vai ter cerca de 20 minutos para expor as suas considerações aí à encíclica, e em seguida, depois dessa primeira rodada em que os três expuserem seus pontos de vista, abrimos para um debate, e aí todos podem fazer suas perguntas, e aí organizamos a dinâmica assim. Então, em primeiro lugar, convido o teólogo Francisco Catão a expor aí os seus pontos de vista. Ele foi professor no Instituto Pio XI e na Faculdade São Bento, é autor de vários livros, tais como O que é a Teologia da Libertação, Em Busca do Sentido da Vida e Catecismo e Catequese, entre outros. Francisco, fique à vontade, por favor. Bom, boa noite. É um pouco ousado comentar a encíclica Laudato Si numa primeira leitura. E é tudo que nós podemos fazer, porque são no site do Vaticano são quase 200 páginas, né? Com um número enorme de notas. E no impresso da CNBB, que me foi oferecido hoje de manhã, quando nós fizemos a entrevista coletiva com o Dom Odilo, né? Ele teve a gentileza de dar aos entrevistados, né, um exemplar, né? Mas foi hoje de manhã. Como comentar, né, um documento tão longo, né, e tão complexo? Eu resolvi preparar uma espécie de aula. E vocês vão me desculpar, eu não faço aqui uma palestra propriamente, né? Eu tenho o vício do cachimbo, sempre dei aula na minha vida, né? Então eu preparei uma aula, né? E vou tomar a liberdade de seguir o texto para que fique dentro do parâmetro, que aliás melhorou um pouco, né? O Borba me havia dito 15, agora eu já tenho 20 minutos, aí já começa a melhorar, não é? A encíclica começa citando o Cântico das Criaturas, o Canto das Criaturas, de São Francisco de Assis, né? Louvado seja, Senhor meu, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz numerosos frutos, flores multicolores
e erva, capim. Essa tradução é minha, eu li no texto italiano. A forma com que Francisco, o Papa, abre sua segunda encíclica, no tom do Canto da Terra de Francisco de Assis, é por si só revelador da mensagem que nos quer comunicar nessas suas substanciais quase 150 páginas. Louvemos a Deus em consonância com nossa irmã criatura, a Mãe Terra, que nos sustenta ornada de frutos e flores. É a primeira encíclica que eu conheço, né, que começa com o louvor. Percorrendo as encíclicas anteriores, né, vocês sabem que as grandes encíclicas começaram no século XIX. Né, e essa encíclica se aproxima muito da Rerum Novarum. A Rerum Novarum, na Rerum Novarum, Leão XIII se posicionou em face da Revolução Industrial, com um atraso de pelo menos 70 anos. Né? Pelo menos 70 anos. Francisco se posiciona agora em face da questão climática, com um atraso de pelo menos uns 50 anos. A posição da igreja nunca é avançada, né? Ela às vezes abre perspectivas, né? Mas ela nunca é avançada. E desde da Rerum Novarum, né, se nós percorrermos todas as encíclicas dos diversos papas, né, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, nenhuma delas começa com louvor. É verdadeiramente uma novidade. Nós vamos ver que esse aspecto de inovador é uma das características dessa encíclica. Ela é profundamente inovadora em todos os assuntos que ela toca. É que Francisco começa pelo louvor, porque o louvor é o reconhecimento de Deus. Todas as criaturas, em uníssono com a Mãe Terra, somos chamados a reconhecer o Criador, de quem dependemos integralmente na existência. Então, a encíclica, ela nos leva para a atitude de prece, e prece de louvor. Isso é muito importante para a gente interpretar todas as suas posições, que são notáveis, tanto do ponto de vista da deterioração da natureza, do ponto de vista da necessidade de atender aos pobres, do ponto de vista de discutir o problema da ciência face ao dogma da criação, etc. Mas é sempre numa atitude de prece e numa atitude de louvor. Eu diria que a terra, maltratada e ofendida pelos seus filhos que a usam de maneira irresponsável e abusam dos bens que lhe oferece, a terra protesta contra a violência que lhe é feita, geme e sofre dores do parto. E é como ele interpreta, não é, o capítulo 1 da Carta aos Romanos. E nós esquecemos, diz ele, que o nosso corpo, né, é também terra. Né? O nosso corpo é feito dos mesmos elementos que a terra, do barro, do ar que respiramos e da água que nos dá a vida. Afinal de contas, a principal componente dos seres vivos é a água. Então, com esse prólogo, né, Francisco começa a falar agora como Papa, né,
a encíclica toda ele fala como cristão, né? Como homem primeiro, não posso esquecer isso, ele fala primeiro como homem. É a encíclica de um dos nossos habitantes da Terra. Ele fala como cristão, né? Sobretudo nesse aspecto que ele discursa, ele fala também como Papa, né? E ele não pode ser lido unicamente como Papa, ele tem que ser lido como homem e como cristão, se nós quisermos entender realmente essa encíclica. Então ele começa fazendo uma descrição das intervenções do Papa nesse setor do clima. Eu faria até uma pequena observação, que ele omitiu um elemento muito importante, que é o concílio. O Concílio Vaticano II foi o primeiro posicionamento da Igreja em relação aos problemas do mundo. Foi assim que nasceu a Constituição Gaudium et Spes, que nem tinha sido prevista na programação do concílio. Ela nasceu porque os padres conciliares sentiram, né, que a Igreja precisava entrar em diálogo com o mundo moderno. E isso, infelizmente, o Papa Francisco omitiu, né? E não se lembrou. Ele quis citar um texto relativo ao clima, né? E começou citando João 23. Né? Mas João 23 é o Papa que convocou o concílio. E a encíclica está num movimento conciliar, num movimento que o concílio imprimiu à Igreja há 50 anos atrás. Francisco é muito consciente disso, né? Quando ele convocou o jubileu, ele faz menção desse fato. Ele diz que o Jubileu da Misericórdia vai começar no dia 8 de dezembro de 2015, porque é o cinquentenário do concílio. Então ele, pessoalmente, tem consciência disso. E depois, ele como bom professor, né, se a gente vê o perfil de Francisco, ele é um professor de nível médio. Ele não é um professor universitário, como Bento XVI, né? Nem é um pastor que empreende, como João Paulo II. Né? Ele é um professor. Né? O que ele ensina todo dia na Capela Santa Marta é uma homilia de um professor. Então, como um bom professor, ele termina a introdução dizendo o que ele quer dizer na encíclica. Esses dois números finais da introdução são fundamentais. O número 15, né, em que ele descreve o que vai fazer, numa verdadeira aula. Né. É interessante a gente ver que essa estrutura da encíclica, que está refletida no número 15 e que depois aparece no índice, naturalmente, né, essa estrutura é a estrutura de uma questio medieval. O ensino universitário começou dessa forma. É a metodologia da origem da universidade. Né? Quer dizer, ele coloca o status questiones, né, o status quo da questão, depois uma autoridade que orienta a solução, depois os elementos, né, os elementos que compõem essa solução e dá a sua própria solução no capítulo 3º e no capítulo 4º. E depois tira consequências no capítulo 5º. No capítulo 5º, a questão do diálogo, e no capítulo 6º, as consequências pedagógicas e espirituais. Mas a gente não pode esquecer o capítulo 16, porque no capítulo 16 ele diz o que ele visa fazer. Né? E, para ser preciso, né, eu peço licença para ler, né,
esse capítulo, esse número 16, né? Ele diz assim, que além de seu aspecto claramente didático, vinculando o cuidado da casa comum ao cuidado com o próprio ser humano, como poderia o ser humano esquecer a sua casa desarrumada, viver numa casa desarrumada? Francisco manifestou claramente sua posição de homem, de cristão e de pastor em resposta aos grandes problemas que hoje nos desafiam. E a cada um, a todos e a cada um de nós em particular. Então ele enumera, no número 16, aquilo que ele chamou de eixos que atravessam a encíclica inteira. São 9 eixos, 9 questões, sobre as quais ele quer realmente tomar posição. E essas 9 questões merecem a nossa atenção. A primeira delas, eu estou escrevendo essa encíclica em favor dos pobres. Por quê? Porque os pobres, não no sentido propriamente econômico do termo, mas os pobres no sentido de necessitados, né? De fragilidade, né? A expressão dele é muito bonita, né? A relação da fragilidade com a pobreza. Né? Então, eu continuo aqui. Né? A primeira relação que ele vê é a relação íntima, né? Entre os pobres e a fragilidade do planeta. Quanto mais frágil for o planeta, mais sofrerão os pobres. E essa é uma visão muito importante, porque insere a Laudato Si no programa do seu pontificado. Ele quer construir uma igreja pobre no meio dos pobres. E essa encíclica é uma ferramenta, é um instrumento, uma contribuição que ele quer dar em função desse objetivo. Em seguida, ele recorre sempre ao dado de que no mundo tudo está estreitamente ligado. Essa é uma das bases da sua argumentação. E em ecologia isso é muito importante. Né? Tudo está interligado. E ele acrescenta, né, que essa situação torna impossível você resolver os problemas unicamente na base da tecnologia. Porque a tecnologia justamente desconhece essa interligação. Ela não considera a vida como vida, ela não considera o ser humano, como pessoa, na sua vocação propriamente humana. E então ele diz, não é possível nós aceitarmos o modelo tecnológico que hoje preside a própria ecologia. É preciso partirmos para um outro tipo de ecologia, que ele vai chamar de ecologia integral. Será muito interessante a gente ver exatamente o que ele entende por esse termo integral. Eu preciso estudar isso. Ele fala 10 vezes em ecologia integral e 5 vezes em desenvolvimento integral. O que ele entende exatamente por integral? Eu estou começando a estudar, fazer uma pesquisa sobre esse aspecto. Pelo que eu já fiz, ela será muito proveitosa, muito frutuosa. Para os amantes de Maritain, né, é mais ou menos no sentido que Maritain intitulou as suas palestras em Santander, Humanismo Integral, né, num livro que fez muito sucesso aqui no Brasil. Né. Depois ele continua, ele então convida a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, levando em conta o valor próprio de cada criatura, integrando, né? Levando em conta o valor próprio de cada criatura e o sentido humano da ecologia.
esse aspecto é um aspecto que, de certa maneira, coloca a questão ecológica num novo plano. E hoje de manhã eu aprendi pelo professor Recupero, que uma das grandes autoridades nesse assunto nos Estados Unidos disse no site científico, o Global Climate, disse num site científico Real Climate, disse no sentido profundo que a encíclica vai pautar as discussões do assunto da ecologia nos próximos anos. Isso é muito interessante. Então, a partir do capítulo 1, tem 6 capítulos, ele começa a fazer uma série de observações, uma série de sugestões, uma série de críticas. Todas elas são muito importantes, mas, a meu ver, elas devem ser lidas nessas perspectivas, a perspectiva desses 9 eixos. Eu não vou entrar aqui no detalhe, eu vou me ater ao capítulo 3º e 4º, que constitui a substância da sua argumentação. Ele faz um argumento baseado no fato de que a ecologia tem que levar em conta todos os elementos, desde a molécula até o ser humano. Eu coloco o ser humano na outra extremidade, porque o ser humano é aquele que foi criado à imagem de Deus. O ser humano tem uma vocação que transcende a Terra, mas ele está na Terra. E toda essa cadeia é uma cadeia intimamente relacionada. Você não pode mexer num dos elos sem prejudicar todo o conjunto. E por o elo principal sendo o ser humano, nós temos que falar de uma ecologia humana. Nesse sentido, ele insiste nesse fato. A ecologia não é ecologia integral se ela não levar em consideração o homem. E no capítulo 4º, ele faz um raciocínio de grande peso filosófico para mostrar essa posição absolutamente central do ser humano. E é o capítulo em que ele retoma a argumentação de Bento XVI. Aí você não vê mais diretamente o Francisco. Você vê através do Francisco o argumento de Bento XVI. Argumento que ele desenvolveu, sem dúvida, na encíclica Caritas in Veritate, mas argumento, sobretudo, tal como ele foi desenvolvido no discurso de Bento XVI, do cardeal Ratzinger, no parlamento alemão, em 2011, em setembro de 2011. Eu vou deixar a vocês o gosto de apreciar esse argumento. Se eu entrar nele, eu sairei dos meus 20 minutos bastante. E depois, eu só vou ler esse parágrafo aqui, são 15 páginas. 15 páginas na publicação em PDF. São 15, eu não tive ocasião de trabalhar ainda sobre o texto impresso. São 15 páginas extremamente densas, em que o Papa elabora um discurso de sabedoria, que ultrapassa os limites setoriais da religião e da política, das culturas e das ideologias, e fala ao ser humano como ser humano, abrindo a possibilidade de um diálogo universal, abrangendo todos, desde os povos mais ricos até as periferias existenciais mais afastadas dos bens da humanidade. Muito
muito lógico, muito coerente, né? Ele estabelece as bases para as soluções que ele vai propor. Essas soluções se resumem praticamente no diálogo. O diálogo universal, o diálogo entre todos. Ele é muito modesto na confiança que ele tem nos governos. Ele acha que nem o poder, nem o dinheiro vão resolver a questão do clima. Que a única possibilidade de resolver a questão do clima é nós nos colocarmos, cada um de nós, dentro da sua esfera, dentro da sua possibilidade, em diálogo, para realmente suscitar em todos os setores a consciência da urgência e da necessidade, né, de trabalhar nesse sentido. Então, essa é a base teórica, digamos assim, da Laudato Si. Como veem, é uma base que não é científica, é uma base filosófica, uma base de sabedoria, né, e uma base cristã, fundada na fé. E é com esses dois elementos, de sabedoria e de fé, sabedoria humana, eu digo, de fé. A fé está também na origem de uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria divina. Com esses dois elementos que ele diz, é preciso confiarmos, em primeiro lugar, na educação. Se nós não nos dedicarmos ao trabalho de educação, de sensibilização pela necessidade da gente respeitar a terra, nós não conseguiremos nada. A primeira parte do capítulo 6 é toda ela consagrada a esse tema de primeira importância. E a segunda parte do capítulo 6, ele nos propõe uma visão espiritual da questão do clima, da questão da terra. Mas, na realidade, essa visão espiritual é a dele. Ele faz uma espécie de confissão da motivação profunda e dos elementos que o levaram, né, a escrever essa encíclica. Essa encíclica nasceu do coração de um pastor, né? Ela nasceu por uma razão espiritual. Aquilo que ele diz na bula do jubileu se aplica aqui a 100%. Na bula do jubileu ele explica que Deus em si mesmo é amor, em relação a nós é misericórdia. Então toda a espiritualidade dele é uma espiritualidade da misericórdia. E é sob essa nota que ele faz as duas orações que estão no fim. Muito curioso, porque uma oração é para todos os homens, e a segunda oração é para os cristãos. Observar a diferença, né, da relação com Deus de todos os homens, porque todos os homens têm alguma relação com Deus, né? O desejo de Deus está inscrito no íntimo do coração de todos os homens, e a oração do cristão. Eu convido vocês a fazer esse paralelo, né, entre as duas orações. E ele termina com a palavra que começou, Laudato Si.